Ô Júlio, o CH de passagem falou aqui de uma novidade que tem nesse campeonato, que é a janela. Gostaria que você explicasse melhor como que funciona essa janela e também a sua opinião se vai melhorar ou piorar. Eu gosto, Batista. A gente sempre cita aqui, né, que aspectos positivos do futebol europeu têm que ser incorporados também no futebol brasileiro, né? Ideias legais que melhoram. Eu acho que ajuda muito no planejamento dos times. E até porque você precisa ser mais organizado também em relação aos jogadores que você contrata, aos jogadores que você empresta. Porque eu acho que isso é muito desorganizado no Brasil. Então é o seguinte, são 2 janelas de transferência. A primeira, que é a do primeiro semestre, começa em janeiro, no dia 19, e fecha no dia 12 de abril, que é a terça-feira que vem. Então, tudo que envolve venda e compra de jogador ou empréstimos, tudo que envolve o repasse de um jogador que está num clube para outro, tem que ser feito dentro dessa janela. E depois tem a janela do segundo semestre, que começa em julho e vai até agosto. Então, por exemplo, o Guarani tem interesse no Davó. O Davó pertence ao Corinthians, ele tem contrato com o Corinthians, então ele seria emprestado. Tem que ser emprestado até terça-feira. Se o jogador não estiver empregado, estiver livre no mercado, sem vínculo nenhum com algum clube, aí ele pode ser contratado fora dessa janela de transferências. Mas eu acho que para a organização das competições e dos times também, planejamento e projeto, Batista, eu acho que é uma ideia legal que a CBF incorporou do futebol europeu. A gente tem a impressão, né, Júlio, Batista, Gleger, telespectadores, que a coisa caminha para essa coisa de planejamento, fazer a coisa mais direitinho, com critério, pensando, não ficando trocando de time que nem troca de roupa, porque tem dirigente que troca mais de time do que de cueca. É verdade. Desculpa comparativo chulo desse, mas é assim. Eles não planejam nada, não é? Eles vão no mercado, um indica daqui, não tem um sentido de trabalho. Não existe uma coerência de trabalho. Eu acho que está na hora de colocar essa coisa dentro de uma normalidade, dentro de uma regra, não é? Agora, como aconteceu na história dos treinadores, né? Aquele não pode contratar não pode demitir, eles acharam um jeito para bagunçar isso. Então, não estarei surpreso se eles acharem um jeitinho de burlar essa situação. O brasileiro tem isso, né? Sempre acha uma brecha, um jeito de contornar a situação. Mas a sua opinião a respeito da janela, Gleger? Olha, Batista, o mercado, eu acho que, assim, ó, principalmente com os times de Campinas, tá? Pô, tem outras alternativas. Tem outra, mas, pô, você trazer um jogador com experiência de fora é muito melhor, ok, jogadores, mas por que não? Eu estava até, inclusive, citando, né, uma passagem minha na Portuguesa, onde a dificuldade financeira lá era monstra, mas muito pior do que a situação dos times aqui de Campinas. E a solução que o pessoal lá arrumou, e dirigentes muito competentes, diga-se de passagem, foi o quê? Foi nos times do interior, da Série A2, da Série A3, inclusive, contratando jogadores não tão renomados, porém jogadores acostumados com a divisão, acostumados a disputar, né, com a cara. Porque se você, às vezes, você coloca um jogador que é um baita de uma estrela para jogar uma Série C, por exemplo, o cara não vai conseguir vingar. Por quê? Porque não tem a característica. Então, por que não buscar uma outra possibilidade, uma alternativa diferente? Dá, pô. Dá sim. Eu concordo 100% com o que o CH disse aí, a questão de planejamento. Os caras não fazem mais planejamento, como eram feitos antigamente, né? Nós, nesse time da Portuguesa, buscaram o Oeste de Itápolis, foi campeão da Série A2. A Portuguesa foi lá e contratou, acho que 5 jogadores. Veio para a Portuguesa, já estavam entrosados, tal, organizou o time, fomos lá e conseguimos, inclusive se classificamos entre os 8, porque antigamente o formato era diferente. Por que não usar uma alternativa como essa? Buscar novas alternativas no mercado que te traga uma rentabilidade um pouco menor e o custo-benefício fica melhor para o clube. É isso que eles precisam entender, mas isso está dentro do planejamento, que eu concordo com o CH, não é feito. Informação no ar. A CBF, isso é uma grande notícia, por isso que eu estou colocando aqui para que todo mundo saiba. Eu não sei se é novidade para os companheiros, mas a CBF acaba de colocar no protocolo a presença e autorização dos repórteres de rádio em campo durante o Campeonato Brasileiro. Coisa que estava aí meio em dúvida, essa coisa toda, agora já está na regra do jogo, Batista, é uma grande notícia.
Sobre a janela, acho muito interessante. Permite realmente esse planejamento, porque do jeito que era antes é um negócio complicado. Todo mundo ficava aí, né, juntando as moedinhas, quem não tem um grande orçamento, para despejar potência e contratar lá 3 ou 4 jogadores na reta final do campeonato. Então, 2 janelas, está tudo muito bem definido. E também tem a questão, um jogador aparece, começa a se destacar. Aí no meio do campeonato foi uma proposta, ele vai embora. Moraliza o negócio. Então Em tese, né? O clube, é difícil você montar um esquema, aí você monta o esquema. Aí no meio da competição, quando há necessidade do clube contar com aquele jogador, ele vai embora, acontece uma proposta. Pelo menos todo mundo fica sabendo que existem 2 janelas e os jogadores só poderão sair ou então entrar nessas 2 janelas.